Nós estamos na nossa sequência de mensagens a respeito de Gálatas, capítulo 5, que fala sobre a vida e andar no Espírito Santo, o que isso significa, qual o sentido dessa ideia. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu confesso que eu gostaria de ser o mais breve possível, para que a gente fale de assuntos que têm a ver com andar no Espírito Santo, mas hoje a gente vai precisar passar pelos versículos 19 a 21, lá do capítulo 5 de Gálatas, que fala sobre, não as obras de Deus, as obras do Espírito, mas vai falar um pouquinho sobre as obras da carne. E o tema da pregação de hoje é falar sobre aquele ambiente, aquele lugar, aquele local onde não existe amor. Então, seriam aquelas obras que são manifestas por pessoas, por ambientes onde não se fala, não se trata da questão do amor que vem de Deus. Eu posso dizer para vocês que boa parte do que a gente vai falar hoje aqui, já foi dito, já foi conversado na nossa escola bíblica dominical, né? Mais especificamente, o tema sobre a decadência social. Então, eu posso até ser um pouco breve hoje, porque já foi tratado, né? Mas a gente fala um pouquinho, sim, a respeito disso. E foi um momento muito importante, um momento muito bom hoje na escola dominical. E eu quero convidar você para fazer parte, para vir aqui um pouquinho mais cedo, ter esse momento onde juntos a gente estuda a palavra de Deus e a gente também é ministrado além desse momento especial no culto, né? Mas vamos lá, vamos para nossa leitura bíblica e nossa reflexão a respeito dela, lá em Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 19 a 21. E lá diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu queria fazer uma breve oração, aí a gente começa com o nosso estudo bíblico. Sim, Deus, a gente pede, Pai, que o Senhor esteja falando através desse trecho bíblico para as nossas vidas, apesar de falar de coisas difíceis, coisas ruins, coisas que não são tuas, que mesmo assim o Senhor possa falar aos nossos corações daquilo que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No domingo passado, o pastor Shade pregou com uma ênfase muito especial, e eu lembrando aqui as palavras dele, ele falou sobre a liberdade, né? E falou sobre liberdade do quê? O cristão, ele pode viver na liberdade do pecado, né? Que a gente, na verdade, quando está sobre o jugo, sobre o peso do pecado, a gente está condenado. E a gente não pode, então, viver de acordo com aquilo que Deus espera. Mas, como sempre acontece, com Deus é assim, sempre tem um mas, né? Cristo Jesus, na morte que Ele nos concedeu através da sua cruz, Ele nos tirou dessa condenação e com isso, então, a gente pode viver uma vida livre do pecado. Outra informação que o pastor Shade comentou é que Deus nos ama e esse amor de Deus nos dá a liberdade. Quem não ama, escraviza. Quem ama, concede a liberdade. E a pregação, então, de hoje, que a gente leu no versículo bíblico, apresenta, então, um alerta para o cristão.
de que se ele voltar para a condição de pecado, existe a possibilidade dele se aprisionar de uma forma irreversível. Se a gente não quer viver pelo jugo do pecado, então a gente precisa exercer uma tarefa como cristão, e é a tarefa então do nosso autocontrole individual. E ela então é resultado do nosso amor por Deus. Deus já nos ama, Ele já nos dá a liberdade quando a gente, pela fé, aceita que Jesus Cristo morreu na cruz. E nossa resposta a isso é o quê? A gente viver nos controlando, não nos deixando submeter pelo jugo, pelo peso do pecado e nos submetendo a Deus. E também amando a Deus e amando ao nosso próximo. Bom, uma parte dessa forma de viver a respeito de como a gente se lida, como a gente lida nessa luta contra o pecado, está aqui nesse textinho, na nossa primeira página do boletim. Ele é um trecho do livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, do teólogo John Stott. Então falam a respeito disso, você pode ler mais para frente esse texto. E esse mesmo teólogo, nesse mesmo livro, fala a respeito de uma história que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. John Stott, ele fala que uma pessoa uma vez foi fazer visitar, foi para o interior, e ela foi passear lá no sul do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e lá essa pessoa encontrou um velho camponês. Esse camponês tinha 2 pets, 2 cachorros, e eles eram cachorros fortes. O problema é que esses cachorros sempre viviam em conflito entre si, eles sempre brigavam. E aí essa pessoa que estava visitando olhou para aquela situação e perguntou para esse senhor camponês quem era aquele cachorro que normalmente ganhava aquelas disputas que aconteciam. O camponês parou para pensar um pouco e aí ele respondeu: pois é, o cachorro que mais ganha as disputas é normalmente aquele que eu alimento melhor. E assim é conosco, assim é com a nossa vida. E para nós, internamente, aquela natureza que ganha é aquela que a gente alimenta melhor. Pode ser a nossa velha natureza que tende ao mal, que tende ao pecado, mas pode ser também a nossa nova natureza em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Então a pergunta é: quem a gente vai deixar passando fome? E quem a gente vai alimentar? E esse exemplo, essa historinha, tem a ver com o texto de hoje, porque existe um perigo quando a gente alimenta a nossa natureza caída humana. Ela é uma natureza que está lá, em alguns casos está adormecida, em alguns casos está passando fome, em outros casos ela está muito alimentada, e ela então se manifesta. Ela está lá dentro, ela não é visível, mas o que ela faz pode se tornar público, pode se tornar evidente. E a Bíblia então chama essa natureza, quando ela está evidente, quando ela está agindo, de obras da carne. Ou seja, aquilo que essa natureza humana decaída é capaz de fazer. Talvez a Bíblia mencione aqui nesse trecho que a gente leu uma lista de alguns itens, mas talvez essa lista é muito maior. A gente sabe como brasileiro, que quando o ser humano usa a criatividade por mal, ele pode ser criativo de formas diversas, E no caso, então, Paulo aqui, que escreve esse trecho, ele fala de uma lista que está basicamente dividida em 4 grupos que eu tentei distribuir aqui. O primeiro grupo é da libertinagem sexual,
o segundo é da idolatria religiosa, o terceiro é da decadência social, e o quarto, que seria o ápice, né, de uma vida voltada para o pecado, que é o vício escravizante. Então, esse primeiro grupo de itens que são descritos aqui no trecho são os exemplos de obras sexuais da carne. Os termos usados são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E essa palavra para imoralidade, no original grego, é traduzida como fornicação, ou seja, significando uma relação sexual entre pessoas que não têm um vínculo, não são casadas. Mas ela tem sim um sentido mais amplo de qualquer tipo de relação, né, sexual fora do matrimônio. O que a Bíblia espera é que a intimidade do sexo ela esteja relacionada ao matrimônio. Lá em Hebreus 3:4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. Então, o que a natureza imoral tende a fazer é tornar o sexo imoral, puro, deturpado e deturpar também o sentido do matrimônio e do casamento. A segunda palavra que se trata aqui é a ideia da libertinagem, que significa o mesmo que uma escravidão para o pecado, só que essa escravidão ela está travestida, ela está fantasiada de uma liberdade que, na verdade, não existe. Onde existe a libertinagem, não existe a liberdade. Onde existe a libertinagem, não existe o amor. Pode até existir o prazer, mas é um prazer sem um amor verdadeiro. Na liberdade, sim, existe o amor. Mas na libertinagem existe a indecência. Na prática, essa indecência, ela reflete o quê? Um desprezo àquilo que Deus criou, aquilo que Deus determinou, que é o matrimônio, que é o casamento. É um desprezo àquilo que Deus fez, que são coisas respeitáveis, são coisas justas. Então, a libertinagem é uma indecência. E ela também é algo que tem a ver com uma permissividade, uma liberdade mentirosa, sem considerar Deus. No nosso contexto, hoje em dia, a gente vê a libertinagem expressa de diversas formas. A gente vê a libertinagem na música, na moda, nas artes, nas mídias. E vou tomar um exemplo aqui, que é a libertinagem explícita em clipes, por exemplo, de músicas. E esses clipes, então, são um resumo daquilo que é a obra da carne vinculada ao sexo. Músicas com letras que remetem à fornicação, ao adultério, danças eróticas, roupas indecentes, imagens impróprias. E muito desses vídeos e músicas, esses clipes, são aqueles que são mais assistidos no canal do YouTube. É assustador. Eu dei uma olhada na quantidade de visualizações, são de 40 a 200 milhões de visualizações, alguns vídeos assim, e é assustador também como eles são consumidos por jovens. E os jovens, então, vão vendo aquilo, vão assumindo e assimilando aquelas ideias, aqueles contextos das obras da carne vinculadas à libertinagem sexual. E, infelizmente, essa ideia da libertinagem, ela também está muito vinculada nos dias de hoje à questão da internet, do uso da internet e das mídias digitais. Apesar das mídias digitais terem sido criadas para dar um avanço muito grande em comunicações, o ponto negativo é justamente o acesso a conteúdos impróprios.
Isso então tem criado uma geração de pessoas que acham que têm vivido a liberdade porque têm acesso a tudo, a toda a informação, ao que quiserem, mas na verdade têm vivido como libertinos, pessoas tomadas pela imoralidade, que têm dificuldade de viver o amor de Deus, de expressar o amor de Deus também ao próximo. E é particularmente trágico usar do nosso tempo aqui no púlpito e também do nosso tempo aqui na igreja para justamente falar sobre esse assunto das obras das trevas, mas é um assunto que tem tomado cada vez mais espaço na vida, principalmente de pessoas jovens. Espaço que precisa ser resgatado, retomado. E nós, então, como cristãos, o que a gente pode fazer? Bom, Gálatas 5:1, que é o começo do capítulo que a gente está estudando, diz assim: portanto, para a liberdade que Cristo nos libertou, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que é ficar firme? Nessa área do pecado sexual é conservar os conceitos e preceitos de Deus, conservar o casamento puro, conservar o lar puro, conservar a nossa própria mente, nosso próprio ser puros diante de Deus, nossa mente, nossas ideias, os nossos olhos puros. É conservar os valores do Senhor como respeito, decência e nos submeter ao próprio Deus. Quando a gente permanece firme no amor a Deus, no amor à nossa família, no amor àqueles nossos entes queridos, deixando de nos submeter à libertinagem sexual, aí sim, a gente está tomando a atitude certa e correta. E esse é o nosso desafio nessa área da parte do grupo sexual. O próximo grupo de obras da carne é então a idolatria religiosa e a feitiçaria, que estão lá no versículo 20. É importante notar que idolatria é pecar contra Deus, mas ela também implica em pecar contra nós mesmos e contra o nosso próximo. Por quê? Porque a idolatria é a gente se submeter, é a gente adorar algo ou alguém ou um ente no lugar do próprio Deus. Já a feitiçaria é a tentativa de se manipular por meio de poderes ocultos, poderes sobrenaturais, usando os poderes do mal para isso. Tem um livro que foi escrito pelo autor Julian Hardman, e esse livro inteiro fala sobre a questão da idolatria. E é uma lista longa de itens que o livro trata, mas no assunto, no trecho que fala de ídolos religiosos, é engraçado que esse livro ele vai focar na idolatria dentro da própria igreja. E é isso mesmo, queridos. Existe sim a possibilidade de uma igreja como a nossa ser tomada pela idolatria. Se a gente for simplificar o que é idolatria, seria qualquer concepção falsa a respeito de quem Deus é. Uma igreja que prega sobre um Deus que não existe, que não está na Bíblia, está cometendo idolatria. Uma igreja que fala em nome de Deus, coisas que Deus não disse, está cometendo idolatria. Até nós individualmente termos uma concepção errada a respeito de quem Deus é, pode sim ser idolatria. Então o pouco conhecimento a respeito de Deus é idolatria? Não, não é.
porque a gente, à medida que vai crescendo e vai amadurecendo na nossa caminhada de fé, a gente vai conhecendo Deus mais. Então, à medida que a gente vai tendo uma noção melhor que Deus é, a gente vai podendo adorar Ele mais. E isso é uma caminhada de amor. Isso não é o problema. O problema é quando a concepção de Deus se torna mais importante do que o próprio Deus. Ou seja, quando a gente vai assumindo, ou a pessoa, o cristão vai assumindo uma concepção cada vez mais aprimorada de Deus, uma concepção mais perfeita de Deus, ele vai querendo definir quem Deus é, colocar Deus na caixinha e criando uma caixinha linda e perfeita a respeito de quem Deus é, e isso se torna mais importante do que o próprio Deus. Quando a perfeição se torna mais importante do que o próprio Deus. Quando a excelência se torna mais importante do que a nossa excelência, o nosso Deus lá nos céus. Então a idolatria, eu poderia dizer que é a idolatria da perfeição. Aquela imagem perfeita do cristão. Aquele palavreado perfeito do cristão. Aquela vestimenta que o cristão precisa ter para poder adorar a Deus. A postura cristã perfeita. A tradição, os dogmas, as doutrinas, falando até com um pouco de cuidado aqui, mas algumas doutrinas, quando elas se tornam mais importantes do que o próprio Deus, isso é idolatria. A gente falou um pouquinho hoje cedo a respeito desse trecho que Jesus fala contra a idolatria em Mateus 23, nos versículos 1 a 36. Lá nesse capítulo de Mateus 23, Jesus bate forte contra aqueles mestres da lei que por fora eram muito especiais, muito bonitos e tal, mas por dentro eram pessoas que estavam tomadas pela idolatria religiosa. E aí, por exemplo, lá no versículo 13, Jesus diz: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus? Vocês são hipócritas. Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas, mas vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Então aqui Jesus mostra como a idolatria dos fariseus mantém eles próprios longe de Deus, e o pior, eles não deixam que outras pessoas se aproximem de Deus. Então, queridos e queridas, a gente precisa tomar cuidado com a idolatria dentro da igreja. E quando isso acontece? Quando os eventos, quando o show, quando a música, ou quando a tradição, a doutrina, tomam o lugar do próprio Deus. Quando não tem o objetivo em si de glorificar a Deus. Tudo que a gente fizer aqui como igreja precisa ser para glorificar o nosso Deus. E vamos tomar cuidado também com líderes, com pastores que ofuscam o brilho do nosso próprio Senhor Jesus, que tomam um lugar que não deveria ser tomado, que é o lugar de glória e honra do nosso próprio Deus. E o segundo assunto que é tratado aqui no versículo é a questão da feitiçaria. Feitiçaria é próprio de religiões que não são cristãs, que lidam intimamente com o ocultismo, que lidam intimamente com a questão do sobrenatural. A gente está isento de se envolver com a idolatria? Talvez aqui como igreja, não. Mas individualmente existe sim essa possibilidade. Individualmente falando, o quanto eu e você estamos dispostos a deixar de participar de algum evento, de alguma outra religião, mesmo se o convite for de uma pessoa próxima, mesmo se o convite for de um ente querido, próximo de um parente. Um outro exemplo também
muito comum na nossa cultura é o quanto eu e você estamos dispostos a deixar de pular o carnaval. A época do carnaval é justamente quando existe uma mescla de religiões brasileiras. É onde existe um sincretismo, que a gente fala, religioso. É quando religiões se misturam. E é esse o cuidado para que a gente não se envolva com essas coisas, porque a gente vai estar misturando coisas que são do Senhor com coisas que não são. Então, participar de uma festa, de pular o carnaval, pode ser perigoso. Por quê? No carnaval é onde se venera o candomblé e depois, na quarta-feira, se venera o cristianismo. O nome carnaval em si significa retirar a carne. Tirar a carne, não dar força para a carne. Só que antes da quarta-feira, a carne pode fazer o que quiser. Daí, na quarta-feira, a carne tem que ser retraída, resguardada por 40 dias para, então, o período da quaresma. Então, nessa festa popular se festeja o candomblé, ou seja, toda a libertinagem da carne, e aí se aprisiona a carne, na quarta-feira de cinzas, né? E para alguns, às vezes, essa prisão da carne é a época da ressaca. Mas então participar das festas do carnaval é se envolver, sim, com um sincretismo. Por quê? Porque a gente está acreditando que a gente pode, sim, dominar a nossa natureza caída, e isso é uma mentira. A gente não pode dar ênfase, a gente não pode dar cabo para a nossa natureza humana caída, para a nossa carne, e depois achar que a gente pode resguardar ela, e depois achar que não dá mais. A gente não tem poder sobre a nossa natureza caída. Então, esse é o nosso perigo, individualmente, da gente se envolver com esse nível de feitiçaria, que é se submeter à idolatria da carne e não deixar que Deus tome o nosso ser ao longo de todo o tempo do ano, né? Não em tempos específicos, hora sim, hora não, hora sim, hora não. Não é assim que funciona. O terceiro assunto, que é o que a gente falou aqui hoje cedo, é sobre as obras da carne, que aparecem, então, no âmbito da sociedade. Paulo, então, escreve aqui 8 exemplos de disputas, de conflitos na questão de relacionamentos pessoais. Brigas, discórdia, inveja, acessos de raiva, ambição egoísta, dissensões, intrigas partidárias e ciúmes. E é impressionante o quanto tempo esse tipo de intriga, esse tipo de coisa também está disponível, está toda hora aparecendo, por exemplo, nas mídias, né? A gente falou hoje cedo sobre uma situação aí que apareceu na mídia de conflito familiar, mas isso parece que faz parte, por exemplo, dos programas abertos de televisão, reality shows, né? BBB. O que tem num BBB? Briga, bate-boca e braveza, parece, né? Só tem isso. Novelas só tratam de intriga. Programas de auditório só tratam de briga. Mas parece que isso reflete aquilo que a nossa sociedade é, não é verdade? Todos esses tipos de programa apelam para a natureza decaída humana, porque parece que o ser humano vê isso e gosta de ver isso. Parece que isso dá ibope, né? E o que a gente vê, então, é um reflexo de uma sociedade segregada, cheia de disputa. Sempre tem um grupo contra outro grupo. Por exemplo, questões
de gênero, questões de sexualidade, questões que têm a ver com preconceito, questões que têm a ver com feminismo, e entre outras e diversas classificações que acabam criando uma sociedade totalmente dividida e cada vez mais desconstruída. E aí o senso de pertencimento de um grupo, eu faço parte desse grupo, tem mais a ver com aquele grupo que a pessoa não faz parte. Né? Aí você pergunta, de que grupo você faz parte? Não, eu sou o grupo que é do contra isso, do contra aquilo outro. E aí o ser humano acaba se tornando um ser humano que não é mais social, ele vai se fechando. Ele se torna cada vez mais egocêntrico, cada vez mais fechado, cada vez mais solitário. E é por isso que a gente vê índices crescentes na sociedade de depressão, divórcio, aborto, suicídio. Isso só comprova um fato: as obras da carne rompem com os relacionamentos pessoais. E como é que a gente faz como cristão diante dessa situação? Como é que a gente faz para não fazer parte daquele grupinho dos contra isso, contra aquilo outro? Como é que a gente faz parte de um grupo que integra, no lugar de desintegrar? Em primeiro lugar, a gente não se deixar abalar por essa tendência da sociedade. Na realidade, isso não é novidade. Ao longo de toda a história humana, o homem sempre foi capaz de desfazer com sociedades, com grupos. Cria-se uma nova sociedade, um novo grupo, o homem vai lá e aniquila. Cria uma nova, aniquila. Então a gente precisa lembrar disso também, que durante a história da humanidade, o ser humano ele é especialista em desfazer, no lugar de construir. A gente precisa também lembrar que essa é uma tendência que a Bíblia própria fala do final dos tempos. Mas mais importante do que isso, a gente lembrar que na nossa nova vida em Cristo, é Ele quem resgata e reestabelece os relacionamentos pessoais. A gente é chamado a viver em comunidade. A gente não pode também transferir, que a gente estava falando disso hoje cedo, um conflito que acontece lá dentro, entre carne e espírito. A gente não pode transferir esse conflito dos nossos dois cachorrinhos dentro de nós, para fora de nós. Isso na psicologia chama-se projeção. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, fulano, quando ele tende a dizer que ele sempre é vítima da mentira de diversas pessoas. Tal pessoa mentiu para mim, tal pessoa mentiu para mim, tal pessoa mentiu para mim. A psicologia então vai dizer que provavelmente esse fulano que é sempre vítima, na verdade ele é o principal motivador das mentiras. É ele que é o mentiroso. Então, nós como cristãos, não podemos achar que a sociedade que a gente vive, independente de onde a gente está, é a causa de acontecer um conflito lá dentro de nós mesmos. A gente é, no contrário, chamado a lidar com este conflito interno, entre carne e espírito. A gente é chamado a encarar corajosamente a nossa postura de não permitir que os nossos desejos maus, os nossos desejos pecaminosos tomem conta de nós. E, ao mesmo tempo, nos submeter e nos render a esse Deus que nos ama. E a nossa esperança deve ser, naquele momento que vai ser o clímax das nossas relações sociais entre nós e principalmente com o nosso Senhor Jesus, que vai ser quando Jesus voltar e aí Ele vai começar a reinar sobre a terra. Não vamos ter mais problemas, não vamos ter mais conflitos e a sociedade então vai ser completamente redimida. Esse é o nosso principal
clímax e aquilo que a gente mais espera. E da mesma forma que vai existir esse auge, esse clímax dos relacionamentos quando Jesus voltar, infelizmente hoje também existe um clímax, que é uma pessoa totalmente tomada pelos desejos da carne. E esse, então, é o auge do estado deplorável de uma pessoa, que é o quarto grupo que Paulo coloca aqui, que é o vício escravizante. O autor menciona 2 tipos de vício aqui, o vício por uma substância, no caso o álcool, que leva à embriaguez, e em segundo lugar o vício pela prática do sexo, que leva a orgias. Existem diversos outros tipos de vícios, mas o efeito na prática viciante em uma pessoa, ele é devastador. Ela se torna escrava de sua própria tendência para o mal. É o auge, então, da libertinagem. É o auge de uma vida sem Deus. É o auge do eu no centro de tudo, que rompe com qualquer relacionamento pessoal. Um viciado vive à margem de qualquer relacionamento social. É o auge da obra da carne, porque o viciado, ele perde a sua identidade. E sua identidade acaba sendo o seu próprio vício. E, queridos, não foi para isso que Deus nos criou. Paulo encerra essa lista das obras da carne, relacionadas a sexo, religião, sociedade e vícios, com uma advertência muito pesada. Ele diz no versículo 21, eu os advirto, ele escreve, como eu os adverti antes, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E a ideia de praticam aqui é o verbo prasontes, que quer dizer uma prática habitual, e não um lapso isolado, não uma atividade, um relapso, uma coisa que aconteceu uma vez só, mas uma prática constante. E praticar, o que seria essa prática dessas coisas? É justamente a prática, o envolvimento com as obras da carne. Visto que o reino de Deus é um reino de amor, de justiça e domínio próprio, dele serão excluídos aqueles que se entregam às obras da carne, que praticam essas obras com frequência. Pois praticar as obras da carne é evidência daqueles que não estão em Cristo, mas que andam conforme aquilo que o maligno pensou e designou. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito e de forma nenhuma satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5:16. Foi para a liberdade que Cristo os libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. No trecho bíblico que a gente leu hoje, na nossa aula da escola bíblica dominical, Tiago 4, de 7 até 10. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. O caminho para o cristão não se envolver com as obras da carne é o que diz aqui, o arrependimento, o processo da gente se purificar e purificar o nosso coração, é a gente se derramar diante do Senhor, lamentar por nossa condição, de forma que
essa tristeza da nossa condição possa representar uma submissão a Deus e, ao mesmo tempo, a gente não se deixar tomar pelo pecado novamente. E aí Deus, então, tem essa capacidade de transformar aquele ambiente, aquela situação, aquela condição de tristeza, aquela condição sem esperança, em condição de esperança. E isso, queridos, foi claramente mostrado através da cruz. Quando existia morte, quando não existia mais esperança, Deus foi capaz de resgatar o próprio Jesus da morte e através disso nos trazer vida. E o mesmo pode acontecer com cada um de nós. O que a gente precisa é não se submeter às obras da carne e nos entregarmos, nos rendermos ao nosso próprio Deus. Não é uma mensagem muito agradável, mas é necessária. A gente precisa lembrar desse alerta do versículo 21, que aqueles que praticam as obras da carne de forma habitual não herdarão o reino de Deus. Aqueles que que praticam de forma esporádica têm essa condição de poder se lavar novamente, poder se entregar e se arrepender e voltar de novo ao relacionamento com o próprio Deus. Mas não podemos fazer de forma habitual. Não podemos nos envolver de forma habitual com as obras da carne. E graças a Deus que essa pregação não termina aqui. Apesar do nosso tempo ter terminado, ela não termina aqui, ela continua no próximo domingo, onde o pastor Shade vai falar mais sobre os frutos do Espírito. Então a gente falou hoje sobre os frutos da carne, ok, foi difícil, foi chato, mas a gente quer falar sobre aquilo que Deus é capaz de fazer na sua e na minha vida, quando Ele toma o controle, quando a gente se submete a Ele. São os frutos do Espírito Santo. Por isso eu quero incentivar você para estar aqui no próximo domingo, também na nossa classe de escola dominical, para escutar mais a respeito da continuidade dessa série de mensagens. Amém? Vou pedir então para que a gente possa fazer uma oração. Vamos dar continuidade aqui ao culto. Vamos então orar. Sim, Deus, a gente fica horrorizado, Pai, com aquilo que a carne é capaz de fazer. Boa parte disso por conta do pecado que recebemos por herança, mas também por conta do nosso próprio pecado. É resultado de uma indisposição nossa, Pai, de te honrar e de te adorar e de submeter ao Senhor. Sim, Deus, coloque em nós o desejo de lavarmos as nossas mãos impuras. Coloque em nós essa disposição, Pai, e essa esperança de que é o Senhor que vai trazer a nova vida em Cristo Jesus quando Jesus voltar. E enquanto isso, te pedimos, Pai, nos dê a consciência de como é importante nós resistirmos ao maligno, para que ele fuja, para que ele não tome lugar e para que as nossas atitudes sejam cada vez mais próximas do Senhor. Tira de nós, Pai, tira de nós essa disposição, essa tendência de se envolver com qualquer uma dessas obras da carne, libertinagem sexual, a
idolatria religiosa, um envolvimento com sincretismo, com outras religiões, coisas que não envolvem o Senhor. Tira de nós essa tendência de se envolver com a decadência social e principalmente também, Deus, tira de nós essa questão vinculada a vícios e nos ajuda a termos compaixão e disposição para amarmos uns aos outros. Amar no sentido de querer ajudar o próximo, querer que o próximo também possa viver uma vida plena com o Senhor Jesus. Te pedimos, Pai, fala aos nossos corações. Espírito Santo, abre as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos olhos para olharmos a nossa condição e que essa condição, olhar para essa condição nos mova no sentido de buscarmos o Senhor, nos mova no sentido de nos humilharmos diante do Senhor e a gente então nos render e termos uma vida plena em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.